Quantos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim o texto. Nós vamos ler alguns versículos, eu gostaria que os irmãos acompanhassem e depois mantivessem as vossas Bíblias abertas. Diz-nos assim o texto. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que o seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e não se apartou deles. Então, Mesa, o rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei eu e serei com tu, o meu povo com o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando como que em marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia, e não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Eu quero ler novamente o versículo de número 15 até o 17, que nos diz assim: ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei-me neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E podei-vos assentar em o nome de Jesus. Irmãos, mantenham as vossas Bíblias abertas. Nós estamos diante de um texto muito conhecido, um texto pregado, principalmente em festas, quando alguém vai pregar em trabalho de departamento de música. Eu já vi o pastor Elias pregando esse texto. E me chama a atenção porque o livro dos Reis vai narrar a trajetória de um moço que assumira o reinado em Israel. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividira em 2 partes, e ficaram 10 tribos em uma parte e 2 tribos em outra. E me chama a atenção porque o texto vai nos dizer assim, que isso
agora começou a trazer algumas consequências sobre a nação de Israel. Porque Deus fizera o seu povo para viver unido, Deus fizera o seu povo para viver em comunhão, Deus fizera o seu povo para ser um só povo, Deus fizera a nação de Israel para que eles pudessem desfrutar. Me chama a atenção quando eu vou ver isso, e todos desfrutarem das mesmas bênçãos. Como uma grande prova disso, Davi vai escrever o Salmo de número 133, e ele vai dizer que ó quão suave, que ó quão precioso é que os irmãos vivam em união, que é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, que é também como as águas que descem pelo rio Jordão, falando que toda a nação de Israel que vivia às margens do rio Jordão, eles desfrutariam de bênção, de cuidado, de providência, do amor de Deus, e todos teriam uma vida quieta, porque Deus seria com eles. Mas nós sabemos que por causa do coração pesaroso, por causa das vaidades humanas, a nação de Israel agora se dividira. O povo de Israel tomara alguns caminhos, e principalmente o reino do norte. A Bíblia chega a nos relatar assim, que cada rei que entrava era um pior do que o outro. Nós vivemos algo parecido na nossa nação. Parece que nós elegemos um prefeito, um presidente, nós elegemos alguém e falamos, esse agora dá certo, parece que um é pior do que o outro. Mas tudo isso, irmãos, é a nossa ótica, porque Deus sempre continuou no trajeto da história e regendo a história da humanidade, cuidando de tudo. Ainda que se levantem homens maus, ainda que se levantem homens rebeldes, ainda que se levantem homens maldosos, Deus continua aonde, Robert? No mesmo lugar da onde Ele nunca saiu, assentado no seu trono de glória, cuidando da minha vida, cuidando da sua vida, cuidando da nossa casa, cuidando da igreja, cuidando dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Mas eu pedi a Jesus que falasse comigo alguns dias, e essa palavra tem queimado no meu coração, e Deus me dera um tema: cavadores de covas em desertos. O texto que nós lemos vai nos dizer agora que Jorão, filho de Acabe morrera, e o seu filho agora assumiu o reinado de Israel. Aquele moço agora adentrando aquela situação, o texto vai nos dizer no versículo de número 1, que isso já era o 18º ano que Josafá, que reinava também em Jerusalém, ele estava lá sentado no trono, quando o texto vai nos dizer que Jorão assume o reinado, e ele pecou, ele desviou-se da presença de Deus, ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o versículo de número 2 vai nos dizer. Mas o texto, irmãos, vai também nos dizer assim, que o pecado dele foi diferente dos seus pais, foi diferente de Acabe e da sua mãe Jezabel, porque ele, ao invés de dar uma abertura, ele derrubara os postes ídolos, ele derrubara aquele Deus chamado de Baal e os Baalaíns que haviam surgido nos dias de Acabe. Mas o texto também continua nos dizendo assim, que por causa destes pecados, por causa dele ter aderido aos pecados de Jeroboão, que havia sido rei antes dele, ele agora começou a desfrutar de juízo. Deus começou a executar e permitiu que uma circunstância se instalasse na nação do norte. Deus permitiu que a nação de Israel começasse a passar por um momento adverso, e o texto vai nos dizer assim, que Mesa, que era rei em uma circunvizinhança, em um povo chamado de os Moabitas, ou a tribo de Moabe, eles então começaram a se rebelar contra a nação de Israel. Nos dias de Acabe, a Bíblia é enfática ao dizer isso, quando o texto vai nos dizer assim, que quando Acabe era vivo, o versículo de número 4 vai dizer isso, que Acabe, ele recebia tributos, ele recebia todos os anos dos moabitas, por causa das guerras que eles já haviam enfrentado anteriormente. Eles recebiam 100.000 cordeiros, e recebiam também 100.000 carneiros com a sua lã. Os primeiros animais eram os animais tenros, eram os animais que eram usados para sacrifício, eram os animais que eram utilizados para alimentação. Os segundos animais eram aqueles que se retirava a lã, para que o povo de Israel pudesse, as mulheres hebreias, tecer as suas cobertas, tecer as vestimentas, fazer as cortinas do tabernáculo e tantas outras coisas mais. Mas Mesa agora se rebelou e falou assim: esse moço que assumiu o reinado, ele não tem a força do seu pai, ele não tem a força de Acabe, e nós vamos então começar a resisti-los, nós vamos começar então querer nos opor a eles, nós vamos agora parar de pagar aqueles tributos,
atributos, porque na verdade esse moço é alguém que assumiu esse reinado por causa da circunstância familiar. Mas o texto continua nos dizendo assim, que quando Jorão viu aquilo, ele falou: eu não posso vencer sozinho. Eu não posso lidar com essa circunstância que Israel está enfrentando somente com o meu exército. E ele se lembrou que anteriormente, quando seu pai era vivo, ele já havia chamado Josafá, que era o rei também da outra parte da nação que havia se dividido, e que era um homem temente a Deus, que era um homem reto, um homem íntegro, um homem que fazia com que os princípios do povo israelita fossem resguardados e que a lei de Israel ela fosse realmente guardada. Por esta causa, Jorão agora ele envia mensageiros até a nação de Israel e fala àquele povo, para que o rei de Josafá se unisse a eles, para que ele os ajudasse naquela peleja, para que eles estivessem com ele naquele embate, naquela guerra que possivelmente se travaria nas terras de Moabe. Josafá, quando ouviu aquela palavra, ele falou assim: manda dizer para Jorão que eu vou com ele, ou melhor, manda ele vir até a Jerusalém. Jorão desceu até Jerusalém. Chegando ele em Jerusalém, o texto vai nos dizer assim, que ele foi muito bem recebido. Ele foi muito bem recebido por Josafá e por todo o seu reinado, e ele olhou nele e falou assim, entendia dentro do seu coração, que na verdade aquele momento de divisão era algo circunstancial, era algo que havia acontecido, e ele falou assim: eu quero te dizer uma coisa, Josafá, ou melhor, Jorão, o meu povo vai ser o teu povo. O meu povo vai andar com o seu povo. Os meus cavalos vão andar juntos com os teus cavalos. E nós vamos contra a peleja deste inimigo. Quando eu li esse texto, Deus falou muito forte no meu coração, irmãos. Porque por causa de nós sermos seres humanos, Deus ter nos criado com personalidades diferentes, de vez em quando a gente tem esses entraves, de vez em quando a gente começa a ter assim esses pensamentos que são divergentes, mas nós temos que entender que a igreja de Jesus é uma só, que deve caminhar para mansões celestiais. Nós temos que vencer os limites que têm nos prendido e feito com que circunstâncias adversas tenham parado o povo de Deus, porque a nossa marcha e caminhada não pode parar. Nós fomos chamados para o Senhor e nós vamos batalhar juntos até o fim, em nome de Jesus. O texto diz assim então, que agora quando Josafá ouviu aquilo, ele disse assim: eu quero te dizer uma coisa, Jorão, eu tenho também sobre minha custódia, por causa de algumas guerras que nós vencemos, o povo da terra de Edom, o povo aonde habitava possivelmente, ali um povo que era escravizado, que também devia à nação de Israel, e nós vamos fazer o seguinte: os moabitas são um povo de muita força, os moabitas são um povo que se prepararam para a peleja. Os moabitas são um povo que tem a destra de poder batalhar. Por isso, nós vamos entrar agora para um lugar que eles não estão nos esperando. Nós vamos entrar por Edom, vamos pegar o rei de Edom junto com o seu exército, e quando nós chegarmos naquela terra, nós vamos entrar pelo deserto, pela parte sul, e vamos atravessar a terra de Moabe, e lá nós vamos batalhar. E assim eles fizeram, irmãos. Na ótica humana, eu fico pensando comigo, Jorão já foi assim: agora nós vamos vencer, porque nós somos 3 povos contra 1, e quem pode vencer dessa forma? Só que o texto vai dizer que eles saíram para o deserto da terra de Edom, conhecida também como a Edumeia, e o texto vai dizer assim que eles caminharam o primeiro dia em uma terra desértica, em uma terra escassa, em uma terra sem chuva, em uma terra sem água, e eles caminharam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até o 7º dia, quando no 7º dia, eles começaram a olhar um para o outro e dizer assim: a água que existia dentro daquelas lugares onde eles armazenavam as águas havia acabado. Eles olhavam para um lado e era deserto, olhavam para o outro, era terra rochosa, olhavam para o outro, os animais, o texto vai dizer, e alguns estudiosos vão dizer assim, que os cavalos do exército daquele povo começaram a morrer, eles começaram a perder a força motriz que eles tinham nas suas mãos, por causa de um deserto que havia chegado na vida deles. E aqui eu paro para abrir um outro parêntese. Todos nós na caminhada cristã, irmãos, se ainda não enfrentamos, possivelmente enfrentaremos desertos.
Todos nós, em meio à jornada ministerial, vamos enfrentar deserto que nós vamos ter que nos deparar com ele. E lá no deserto, irmão, não adianta chorar porque a mãe não está perto. Não adianta espernear porque não tem pastor para socorrer. Não adianta gritar e falar que não dá conta porque o líder do departamento não dá conta de fazer o que você precisa vivenciar. Mas eu tenho uma boa resposta para você. Deus é o Deus também que está com você nesse momento adverso da sua vida. Deus é o Deus do deserto, Ele é o Deus da bonança, é o Deus da porta aberta, é o Deus do dia que a despensa está cheia, mas Ele é o Deus também do dia da enfermidade, o dia que a terra está seca, no dia que os homens não têm solução. Ele entra com resposta para as nossas vidas, e Ele está falando comigo e está falando com você, assim, eu sou Deus nesse deserto que se instalou na sua vida. Mas no versículo de número 10 até o 12, irmãos, perceba o que vai nos dizer o texto. O texto vai dizer assim, então, que eles estando nesse deserto, Jorão era um moço que tinha o seu coração maldoso, o coração totalmente distante de Deus. Ele começou a fazer como muitas pessoas quando chegam no deserto fazem. Ele começou a murmurar, ele começou a reclamar, ele começou a falar assim, ah, meu Deus, o Senhor trouxe 3 reis. O Senhor trouxe 3 nações para que chegasse nesse deserto da Edomeia e para que nós morrêssemos aqui. Ele disse assim, mas como que nós vamos fazer? Será que mesmo? Olhou para Jorão, olhou para o rei de Edom e falou assim, por que Deus fez isso conosco? É aquele momento na nossa vida onde a gente quer achar culpado por nossos problemas. É aquele momento a gente olha e fala assim, não, a culpa é do fulano, a culpa é do esposo, a culpa é da esposa, a culpa é dos filhos, a culpa é do pai. Não, irmão, não tem nada disso. Esses momentos são necessários para trazer crescimento à tua vida. E nós não podemos pular as fases que Deus, Ele tem permitido para cada um de nós. Não adianta você querer que outro viva o deserto que Deus permitiu você entrar. É você e Deus. O texto vai dizer assim, então, no versículo de número 11... que Josafá foi diferente. Quando Josafá, ele olhou para aquela circunstância, viu Jorão reclamando, ele falou assim, mas espera aí, será que nessa terra aqui, será que no meio desse exército, no meio desses homens de Deus, não há profeta em que o Senhor tenha falado com ele? Será que no meio desse povo aqui não há alguém para que nós consultemos a vontade do Senhor? E a parte B do versículo de número 11 vai dizer assim, que alguém, um dos homens, ouvindo aquela circunstância, ele diz assim, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava a água sobre a mão de Elias. E quando eu li esse texto, Deus falou muito forte no meu coração, porque perceba, irmãos, que eles estavam a 7 dias de caminhada de Israel. Eliseu não morava naquele lugar, Eliseu estava junto do exército que estava indo para a peleja. Hoje existe uma geração que quer vir para a igreja, quer pular, quer falar em língua estranha, quer profetizar, mas quando chega o dia da aprovação, ele fala, pastor, Pai do Senhor, estou indo para outro ministério. É o que nós estamos vivenciando hoje. O pastor chama, manda ajoelhar aqui na frente, fala assim, eu vou te consagrar ao ministério. Quando vem a primeira luta, ele fala assim, eu vou lá para outra igreja, pastor, porque alguém já falou que lá na outra eu posso ser pastor. Só que nós temos que entender que quem foi chamado por Deus para profetizar é o mesmo que foi chamado para vencer as batalhas, as lutas, a oração, o clamor, a vida de consagração, a vida de leitura. Tem que fazer curso teológico, nós temos que nos esforçar. Não adianta nós querermos ser o profeta só no dia da bênção, porque no dia do caos, muita gente quer ir embora, quer desanimar. Mas Eliseu não era assim, Eliseu estava ali. O livro História dos Hebreus, na página 431, vai dizer assim que Eliseu, ele ia caminhando junto do exército, retirado um pouco abaixo, sempre observando o que estava acontecendo com a nação judaica. E agora aquele homem mandou que fosse até Eliseu, e quando ele chegou naquele lugar, o Josafá falou, não, peraí, mas então quem está aí? Ele falou, é Eliseu. Ele falou assim, então é o seguinte, manda descer até aquele lugar aonde ele está, porque a palavra de Deus está com ele. Pode mandar que alguém deste exército vá até lá, porque quando Eliseu está em um ambiente, ali tem palavra de Deus. E o meu questionamento nessa noite para nós é, irmãos, aonde nós temos ido tem palavra de Deus, ou nós nos misturamos com as coisas que estão instaladas naquele ambiente?
Nós vamos para uma festa de casamento e nós estamos ali, nós honramos o nome do Senhor, somos servos de Deus, porque você já viu quando o pastor da igreja, um obreiro da igreja está num lugar assim, o que acontece? O irmão fala assim, manda baixar o som, porque tem servo de Deus nesse lugar. Manda tocar um pouquinho mais baixo e não toca música mundana não, porque aonde tem servo de Deus, a palavra do Senhor está ali. Quando vê, irmãos, eu me maravilho com isso, porque quando existe pessoa que teme o nome do Senhor, até os não crentes falam assim, peraí, mas essa festa não pode continuar, manda chamar o obreiro da igreja e fazer uma oração, porque esse ambiente aqui sem oração é terra perdida. A nossa vida, aonde nós vamos, aonde nós colocamos o nosso pé, nós precisamos demonstrar que nós somos servos do Senhor e que nós amamos esta palavra. Eles falaram assim, pode mandar chamar Eliseu. Josafá falou assim, até hoje eu nunca vi ele errar. Pode mandar chamar ele, porque aonde ele chega, e não é por causa dele não, é porque a palavra do Senhor está com ele. E ele continuou dizendo assim, mas Eliseu disse, aí irmãos, Eliseu foi, e ele chegou lá. O Jorão era aquele meio assim, e falava assim, não, pode deixar comigo que eu que vou conversar com ele então, se ele é homem de Deus. E ele começou a conversar, ele falou assim, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te falar algo aqui neste momento. Ele falou assim, se Eliseu está aqui, se Eliseu ele é um homem de Deus, vamos até a presença dele. Quando ele chegou lá, o texto vai dizer assim, que ele olhando para ele, ele disse assim para Jorão, Jorão, deixa eu te perguntar uma coisa, o que eu tenho eu contigo? Por que você não vai pedir profecia, vai pedir uma palavra, vai pedir resposta para os deuses de teus pais? Eu não tenho nada com você. Mas quando ele observou, ele viu assim, opa, mas espera aí, está Jorão aqui, mas ele olhou um pouco de lado, estava Josafá. E Josafá era um homem temente a Deus, e ele diz assim que agora, por causa daquela circunstância, Eliseu diz assim, versículo de número 14, disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, nem na sua casa eu olharia. Em outras palavras, Eliseu estava dizendo assim, eu só vou trazer uma mensagem de Deus para esse arraial e para esse exército, porque tem um homem que teme o nome do Senhor neste lugar. Você já percebeu que existem algumas famílias? Eu me lembro quando meu bisavô era vivo, e eu me lembro disso muito claramente. A irmã Chiquinha conheceu uma irmã que era a irmã Ieda, e eu me lembro que eu era criancinha. A irmã Ieda um dia estava pregando numa noite, e ela veio para uma prima minha que estava na adolescência e falou assim, você só está viva por causa da oração do teu bisavô. Isso, irmão, sabe o que é? Porque às vezes muitas pessoas, eles só estão de pé porque eles têm sido sustentados pela vida de comunhão com Deus que algumas pessoas estão vivendo. Você já parou para pensar nisso? Quantas noites, quantas madrugadas, quantos dias mães estão orando por causa de nós que somos filhos? Você já parou para pensar, nós que somos do ministério, quantas das vezes só estamos de pé, porque existem irmãs que estão com seus joelhos dobrados, clamando a presença do Senhor em favor da igreja? Porque aonde tem servo de Deus, a circunstância é diferente. E agora, Jorão estava acostumado a lidar com as pessoas do jeito que ele queria. Mas quando ele foi falar com Eliseu, ele teve que sair da onde ele estava, descer e ir até aonde ele estava acampado. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, irmãos, nós temos que descer, nós temos que baixar o nível, nós temos que entender que nós somos servos e Ele é o Senhor. Nós temos que entender que nós somos dependentes da presença dEle. E nós temos que nos prostrar e nos dirigir à presença de Deus. Esses dias nós fomos num culto de ação de graças, e o prefeito chegou lá da cidade, e aí alguém falou assim, irmão, ele vai sentar lá no povo. Não, irmão, ele é prefeito só lá na prefeitura, aqui ele vai sentar aqui embaixo, lá é só os ministros do evangelho. Porque na presença de Deus, irmão, não tem essa história, não tem essa circunstância, irmão, mas é o desembargador, mas ele é desembargador lá, aqui não. E quem quer chegar na presença de Deus tem que se entender.
Lembra de Jeremias? Deus falou com ele no capítulo de número 18, falou: Jeremias, é uma coisa que eu quero te dizer, você está chorando, você está clamando, você está suplicando por causa da nação de Israel, mas pode descer até a casa do oleiro, porque é descendo que eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. E essa semana, irmão, eu tive aqui nessa igreja alguns dias, e tinha muito crente descendo na presença do Senhor aqui, tinha muita crente orando, tinha irmãs levantando na madrugada e clamando a presença do Senhor, porque se nós queremos resposta, nós temos que descer. Só que no capítulo de número 15, ou no versículo de número 15, Eliseu falou assim para ele: deixa eu te dizer uma coisa, o lugar que está instalado é caos, é terra de deserto. A circunstância é adversa, é de provação. Só que tem uma coisa, para consultar a presença de Deus não é de qualquer jeito não. Para poder consultar a palavra do Senhor, para ver o que Deus tem designado para cada um de nós, primeiro que precisa descer. Segundo que eu quero te dizer uma coisa, quem quer tocar a presença do Senhor tem que adorar. Por isso ele disse assim: manda-me chamar um tangedor. Robert, o que era um tangedor? Tangedor era um músico. Mas não era um músico qualquer, irmãos. Não era aquele músico que estava lá só por causa da obrigação. Era um músico que tinha a responsabilidade de que quando ele tomava aquele instrumento, ele falava assim: eu preciso adorar de verdade, porque a presença do Senhor precisa vir nesse lugar. Eu preciso entregar aqui minha adoração, porque esse ambiente precisa ser mudado. E sabe o que aconteceu? Todas as vezes que alguém resolveu adorar o nome do Senhor, Deus sempre se manifestou em favor do seu povo. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue que desceu, e porque ela tinha no seu coração um desejo de tocar a presença do Senhor, ela desceu e tocou na orla, na parte inferior das vestes de Jesus, e por causa disso ela foi curada. Lembra de Davi? A Bíblia vai nos dizer que Saul, de tempos em tempos, ele era tomado por um espírito, não era um espírito qualquer. O texto diz assim que era um espírito maligno, que sobrevinha sobre a vida daquele homem. Mas eles falaram assim: manda chamar Davi, porque Davi também é tangedor. Quando ele chegou, ele começou a dedilhar sua harpa, ele começou a adorar o nome do Senhor. O texto vai nos dizer assim lá em 1 Samuel, que aquele espírito mundo precisou ir embora, porque aonde tem adorador, irmão, não tem inimigo que se levanta. Por isso, se a circunstância está difícil lá na tua casa, o negócio não é você se posicionar e dizer: é eu que mando aqui, mas é você adorar o nome do Senhor, e saber que Deus vai se manifestar em favor dessa situação. O problema é que os ambientes que nós vivemos andam muito diferentes. Antigamente, quando a gente ia passando perto da casa de um crente, a gente ouvia tocar os hinos da harpa. Hoje, se a gente passar e não ouvir um batidão, pouco custa. O pastor falou isso aqui semana passada, né? E a gente ouve batidão de noite, quer chegar aqui e cantar hino da harpa de noite. Ouve de manhã e chegar de noite, querer que a presença de Deus desce na casa. A gente chega para um culto. Eu me lembro que eu era criança, eu via o meu pai, a minha mãe, quando iam cantar num culto à noite, eles ficarem durante o dia ensaiando aqueles corinhos mais antigos, e quando chegava a noite, irmãos, não precisava de nada forçado. Quando começava a adorar o nome de Jesus, a presença do Senhor descia na casa, era renovo, era unção, e esse mesmo Deus está aqui nessa noite dizendo assim: você é um tangedor, você é um tangedor, você é um tangedor, você é um tangedor. Deus te chamou para adorar o santo nome dele. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Foi para isso que Deus criou o ser humano. Não foi para a gente simplesmente vestir uma roupinha bonita e vir para o culto, mas é para nós sairmos de casa, chegar aqui e dizer: ó Deus, eu quero te louvar. Vocês viram o Davi aqui nessa noite? É glória a Deus, é aleluia. Não quer saber, irmão, se tem enfermidade, se tem provação, se tem limitações. Nós estamos aqui por causa daquele que vive e reina para todo sempre. Eliseu falou assim: manda chamar quem adora. Manda trazer quem adora de verdade, porque aí a presença do Senhor vem. E ele diz assim: e assim diz o Senhor. E aqui que é loucura, irmãos. Ele estava no deserto. E Eliseu olhou para aquele povo e diz assim: ó, Josafá, rei de Edom e Jorão, assim diz o Senhor: cavem ou façam covas, e muitas covas neste lugar.
Aí às vezes a gente fala de cova, logo a gente pensa de cova de sepultura. Mas na verdade aqui não era sepultura, irmãos. O que Eliseu estava dizendo para aquele povo era para que eles fizessem tanques, para que eles fizessem poços, para que eles fizessem lugar de armazenamento, para que a bênção de Deus repousasse sobre eles. Às vezes a gente se esquece disso. A gente quer que a bênção de Deus nos alcance, mas nós nos esquecemos de nos preparar para que nós possamos administrá-las. Eu lembro de uma história, ou melhor, um testemunho de uma irmã, lá em São José da Barra. E ela falou assim: o meu sonho, irmão, um dia falou para um presbítero da igreja, é ter um carro. Eu lembro que a gente foi saindo da casa dela assim num culto. E aí ele olhou na casa dela e falou assim, tinha só a casa, o terreno, e falou: irmã, mas você quer carro? Como você não tem nem lugar de guardar, faz a garagem. A irmã passou uns dias, irmãos, ela começou a juntar um dinheiro, falou com o esposo e fez a garagem. Foi coisa de uns 2, 3 meses, ela estava com o carro estacionado na porta da casa. Porque se nós queremos a bênção de Deus, nós precisamos fazer com que aquilo que nós podemos fazer seja realizado para que Deus nos abençoe. Eu quero um carro, mas eu não sei andar nem de bicicleta. Irmão, então começa a tirar a carta. Irmão, eu quero entrar numa faculdade, né, Rafael? E eu quero ganhar a melhor bolsa. Então começa a estudar, porque senão não tem como. Eu tenho uma vontade de pregar que nem o pastor Elias. São 26 anos de ministério e muita dedicação à obra de Deus. Se nós queremos alguma coisa, nós temos que nos preparar para alcançar aquilo. E a que vai dizer o texto então? Assim diz o Senhor, fazei covas. Só que a outra questão, irmãos, ele estava no deserto. Não adianta só se preparar se a gente não tiver uma palavra que o crente precisa ter todo dia, que chama obediência. E hoje nós estamos vivendo dias em uma geração difícil de obedecer. Nós temos dificuldade disso. Uma geração que tudo nós falamos, não, eu que mando na minha vida. Nós temos dificuldade de ser obedientes, de nos submeter. Porque olha o que Eliseu falou assim, no deserto, ele olhou para ele e falou assim, façam covas, façam tanques, façam lugares de armazenar água. Eu penso comigo que ele já estava num calor demais, me permita conjecturar o texto. Capaz que algum soldado, algum guardião falou assim, esse Eliseu já está ficando doido, o calor já está fazendo mal para ele, porque ele está mandando a gente fazer poço em uma terra que não tem água. Nós já vemos vendo os cavalos morrer, nós já estamos vendo soldado que está vivendo hipotermia, nós estamos vendo os reis se desesperarem, mas quem obedece à voz de Deus alcança o milagre. E Jesus te trouxe nessa casa de oração para falar com você nessa noite. Obedeça a minha palavra, obedeça as minhas verdades, obedeça porque eu quero te abençoar. Deuteronômio, capítulo de número 28, se atentamente ouvires a Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu, o Senhor teu Deus, te ordeno, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto dos teus animais, bendito será a tua maçadeira. A obediência, ela abre as portas para que os milagres de Deus aconteçam na nossa vida. E Deus está falando com você, eu quero obediência. Eu quero ver você obedecer. O texto continua dizendo assim, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e bebereis o vosso gado, e bebereis os vossos animais. Irmão, isso aqui é loucura. Eliseu olhou e falou assim, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês vão viver um milagre, só que tem uma coisa. Vocês não vão ver sinal de milagre, vocês só vão viver o milagre. E quando eu li esse texto, Deus falou assim, Robert, fala para algumas pessoas que vão estar no culto dessa noite, que eu vou fazer milagre na vida deles, mas eu não preciso da ótica humana para poder operar, porque eu sou Deus sobre a vida da minha igreja. Porque na ótica humana, irmãos, nós, quando, por causa da nossa vivência, principalmente os de mais experiência, ele chega do lado de fora de casa, na janela, e põe a mão assim, e olha, e diz assim, hoje vai chover. Outro olha lá no celular e fala assim, a meteorologia está marcando 70% de chuva, e é impossível não cair água hoje. Só que Deus falou assim para Eliseu, Eliseu, manda dizer para esse povo que eles vão viver milagre, o milagre vai ser através de uma chuva que eu vou mandar. Só que eles não vão ver nem vento. Eles não vão ver nenhum barulho, nenhum tempo nublado, mas eles vão viver os milagres.
E Deus te trouxe aqui para dizer para você, irmão, talvez o tempo não está do jeito que você pensou que ia acontecer. Talvez as coisas não estão tão favoráveis do jeito que você planejou. Mas Jesus te trouxe aqui para falar com você que do jeito dele acontece, que na hora dele acontece, que quando ele quer agir, ninguém pode intervir. E a Bíblia diz assim, que sabe o que aconteceu, irmãos? Que quando aquele homem, ele começou a tocar o tangedor, versículo de número 15, ele começou a adorar. Sabe o que aconteceu? A mão do Senhor. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Eliseu aqui estava usando uma demonstração, porque nós sabemos que Deus é espírito. Esse recurso que a teologia, ela vai dizer sobre o antropomorfismo, ou seja, nós usarmos a forma humana para nós reconhecermos como Deus age. Agora estava acontecendo assim, o tangedor começou a adorar. O tangedor começou a enaltecer, o tangedor começou a bendizer o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu? Não teve vento, não teve barulho, mas as mãos do Senhor saíram lá do céu e diz assim: eu vou abençoar aquele povo, eu vou guardar aquele povo, eu vou mudar a história daquela nação. E Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você também. Eu vou mudar essa circunstância que você tem vivido, eu vou entrar com providência na tua vida, eu vou abrir a porta que você tem tanto me pedido, mas para isso você precisa adorar o meu nome. E o texto continua dizendo, irmãos, mas quando eu lia isso, que a mão do Senhor, ela se moveu, eu me lembrei de Isaías, capítulo de número 14. A gente até canta o hino de número 33, mas às vezes a gente canta tão despercebido, né? Parece que falou assim, não, vamos cantar esse hino por cantar. Mas a gente canta assim, com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou. Mas o texto de número 14 e 27 diz assim, porque o Senhor dos exércitos, ele determinou, e quem invalidará? E a sua mão está estendida, quem poderá, pois, fazer voltar atrás a mão do Senhor? Porque quando Deus ele resolve mover algo em nossa vida, irmão, não tem ninguém que pode invalidar a bênção de Deus sobre nós. Quando Deus ele resolve transformar alguma situação dentro de nós ou na parte externa, não há ninguém que faça a mão de Deus voltar atrás. Por isso, irmão, não tem essa história, eu tenho medo, porque eu cheguei na porta da minha casa e tinha lá um prato preparado com vela e com galinha. Repreende isso no nome de Jesus, porque a mão do Senhor é quem guarda a sua vida, é a mão do Senhor que guarda a sua igreja, é a mão do Senhor que se move em favor do teu povo. Não tem nome em boca de sapo, não tem nome em latinha, não tem peça de roupa que possa fazer parar um servo de Deus, quando a mão do Senhor resolve abençoá-lo. Mas o Salmo de número 136, o salmista vai escrever um hino, e ele vai escrever um hino de uma forma que cantava-se uma estrofe e terminava dizendo assim, e a sua benignidade dura para sempre. E ele vai dizer assim, então, no versículo de número 12, com mão forte e com o braço estendido, porque a sua benignidade, ela dura para sempre. Jesus te trouxe aqui para dizer que a mão que está segurando você nessa circunstância, não é uma mão qualquer, mas é a mão forte do Senhor. É a mão forte do Senhor que está segurando você, que está segurando você, mãe, você que tem clamado pelos seus filhos, você que tem orado por salvação na tua casa. A mão do Senhor está nessa noite se movendo em favor da sua vida. Só que o versículo de número 16 vai dizer que veio uma ordem, irmãos. E quando vem ordem dos céus também, ninguém consegue parar. Quando Deus determina que algo seja executado, não há quem possa parar a boa mão do Senhor. E o texto continua dizendo assim, versículo de número 17. Porque assim diz o Senhor, não vereis, então nós não veríamos os milagres. Ou nós não veríamos os sinais, mas veríamos os milagres. Mas a parte B do versículo diz assim, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Deus opera milagre, irmãos, sem sinais. Deus não precisa de lógica humana, e Ele não precisa de muito barulho para fazer milagres. Alguns lugares por aí, eles estão substituindo o poder de Deus e pensando que é só a barulhada.
Mas Jesus não precisa disso, Ele só precisa de um homem cheio de Deus e cheio da sua palavra, e com autoridade. Quando chega alguém canceroso na frente da igreja, ou em qualquer ambiente, Ele diz assim: enfermidade, vai embora agora em nome de Jesus, e a enfermidade tem que ir embora por causa da oração. Por isso, irmão, quando ficar alguém doente lá na sua casa, não fica assim com recurso, meu Deus, agora morre, não. Deus colocou autoridade nas tuas mãos, ora no nome de Jesus, manda essa enfermidade embora, e depois chega aqui no domingo e fala: pastor, eu quero testificar, porque tem um Deus que a mão dele forte, ela tem se estendido sobre a minha vida. Irmão, mas é maravilhoso, sabe por quê? O povo ouviu, e sabe o que eles fizeram? Eles cavaram os poços. Eles cavaram os poços d'água, cavaram as cisternas secas, fizeram muitos lugares. O Guim está ali, e é engenheiro florestal. E ele faz muito disso aí. O pessoal que trabalha nessas coisas, às vezes por causa das águas que vêm, eles fazem aquelas lagoas, aquelas bacias secas, para que quando a água vem, ela não sai destruindo tudo. Mas ali era diferente, Deus estava mandando aquele povo fazer aquelas bacias, porque ali seria o lugar do milagre deles. E o texto vai dizer assim, irmão, que agora eles estavam ali. E o texto chega a dizer assim, que pela manhã eles acordaram, e quando eles olharam, eles agora desfrutaram de um milagre. A história teológica vai dizer assim, que na terra da Edumeia, lembra onde eles caminharam? Cerca de 3 dias da onde eles estavam, houve uma grande chuva. E aquela grande chuva, irmão, sabe o que aconteceu? Ela caiu naquela terra, mas não é aquela chuvinha, eles não ouviram barulho, eles não viram vento como Deus havia falado, mas a água veio daquele lugar, veio rompendo todas as barreiras que existiam na terra de Edom, e chegaram aonde estava acampado o exército do povo de Deus. Os homens beberam das águas, os animais beberam das águas, e tomaram agora uma nova vida, e se posicionaram outra vez para a peleja. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque quando nós falamos de água, nós estamos falando da palavra, nós estamos falando do Espírito Santo, e Deus te trouxe aqui para falar com você e dizer assim: eu quero derramar da minha água na sua vida, eu quero derramar chuva sobre você. Você buscava mais, você orava mais. Lembra quando você foi batizado no Espírito Santo? Há quanto tempo você não fala mais em línguas estranhas? Há quanto tempo você não pega mais a Bíblia para ler? Mas Jesus, Ele quer, irmãos, derramar chuvas abundantes sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, sobre a nossa chamada, e nós não podemos resistir à voz de Deus. Só que Deus falou assim: mas eu quero dizer uma coisa para vocês, além de vocês viverem e verem o meu milagre acontecer, vocês vão vencer, ou os inimigos de vocês vão ser vencidos sem vocês batalhar direito. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. A palavra Edom, ela vem de vermelho. Aquele solo era um solo arenoso. O texto vai dizer isso. E quando as chuvas caíram há 3 dias da Edumeia, e vieram então agora lavando as águas de Edom, elas chegaram junto do acampamento e chegaram na terra de Moabe também. No outro dia amanheceu logo de manhã, e o texto vai dizer assim que os homens, olha aqui, versículo 22, e levantando-se de madrugada e saindo o sol, as águas, viram os moabitas defronte dele as águas vermelhas, como? Os moabitas saíram do lado de fora de casa e falaram assim: opa, já amanheceu. Quando eles olharam as terras que tinham vindo da Idumeia junto com a água, era uma terra muito vermelha, muito barrenta, e elas chegaram junto do acampamento e eles falaram assim: isso é sangue. Ou em outras palavras, ele estava dizendo assim: sabe o que aconteceu? O rei de Edom deve ter enfrentado esse grande exército, Jorão deve ter enfrentado, e eles, por causa do deserto que se instalou na vida deles, eles se sangraram um ao outro, eles se mataram um ao outro, e esse sangue veio e chegou até o nosso arraial, mas eles estavam enganados. Na verdade era Deus que havia feito aquilo, era a boa mão do Senhor que havia se manifestado em prol do povo de Israel. E existe também um Deus que se manifesta, irmãos, em favor desta igreja, que se manifesta em favor da tua vida, que se manifesta em favor da tua família, que se manifesta em favor do teu emprego, e não há ninguém que possa parar a mão de Deus quando Ele se manifesta. Sabe o que Deus é especialista em fazer, irmãos? Em confundir o inimigo. Isso é maravilhoso, né?
O inimigo pensa assim, eu venci aquela irmã, no outro dia ela está aqui, oh glória a Deus. O inimigo pensa assim, eu parei aquele obreiro, no outro dia ele está aqui dando culto de ensino. O inimigo pensa assim, agora aquela criança não vai mais para a presença do Senhor. As irmãs fazem um trabalho com as crianças, falam assim, vai ter bala e vai ter pirulito. Ele vem e traz mais 5 amiguinhos, porque Deus tem capacidade para poder fazer com que o inimigo ele seja confundido. É Deus, irmão. Porque quando nós falamos da música, nós falamos do tangedor, do adorador, eu me lembrei da irmã Letícia, dia de domingo aqui, e de vez em quando a gente querendo conversar e ela fica meio brava com a gente. Só que ela não fica brava por causa ou por situações à toa. Ela fica brava porque ela quer chamar a nossa atenção, sabe por quê? Ela foi separada aqui na igreja para ser regente. E Deus também, de vez em quando, Ele cutuca um crente, sabe por quê? Ele está assim, ó, eu vou trabalhar na sua vida, por isso fica firme. Eu vou trabalhar na sua história, por isso não perca atenção. Eu vou cuidar do teu ministério, por isso presta bastante atenção naquilo que eu estou fazendo. Eu continuo sendo maestro, eu continuo sendo cuidador, eu continuo sendo regente da história da terra, eu continuo regendo a história da igreja, e Ele está falando conosco. Até os nossos inimigos vão ser vencidos por causa do poder de Deus. Irmão, para de dar cartaz para o inimigo. Para de ser um chorão, de murmurar da vida. Faz como Josafá, eu sei em quem eu tenho crido. Os inimigos viram aquilo e falaram assim, vamos entrar no meio da nação de Israel, porque eles já estão mortos, eles já se mataram uns aos outros. Quando eles chegaram lá, Israel estava de pé. Eles tinham ido, sabe para quê? Para despojar a terra. Eles falaram assim, agora é só chegar lá e conquistar. Agora é só chegar lá, porque aquele povinho já está morto, já está perdido. Quando eles chegaram lá, estavam todos os soldados com as suas espadas e com as suas armas. E o texto vai nos dizer assim, que eles mataram todos os moabitas, foram vencidos, porque a presença de Deus estava com aquele povo. Qual é o moabita, irmão, que tem tentado fazer você parar? Qual é o moabita que tem vindo contra a tua vida? Quando nós falamos dos moabitas, nós falamos das adversidades, irmão, das provações. Porque é outra circunstância muito adversa da igreja contemporânea. É a circunstância de que hoje qualquer coisa faz as pessoas desviar. Qualquer moabitazinho que se levanta, a pessoa, eu não vou mais na igreja. Irmão, você vai vir sim, em nome de Jesus, e nós vamos batalhar até o fim. Não deixa os moabitas querer fazer você ser enganado, porque quem está com você, irmão, não é aquele deusinho da estatuinha, não. É o Todo-Poderoso que está sentado lá no trono de glória dele, como eu disse, regendo a história da igreja, cuidando com muita maestria. Eu queria continuar, irmãos, mas o relógio é nosso amigo e nós temos que respeitá-lo. E o versículo de número 20 vai dizer assim que antes disso, sabe o que aconteceu? Quando os moabitas fizeram aquilo, eles falaram assim, mas espera aí, nós vamos sair agora para o restante da batalha, vamos oferecer uma oferta ao Senhor. Eu me lembro que há um tempo atrás uma pessoa perguntou assim para mim, a Rosinei estava perto, Robert, o dinheiro é a raiz de todos os males? Eu olhei assim e falei, meu Deus, só para os irmãos entenderem, ele estava com uma pia de nota de R$100 passando assim, eu falei assim, se ele quiser dar uma oferta para a igreja, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei, o quê? Ele falou assim, o dinheiro é a raiz de todos os males? Aí eu olhei nele, pensei, falei, opa, eu lembrei do São Tiago, né? Falei, não, o dinheiro não é a raiz de todos os males, não. Ele pegou o dinheiro e enfiou no bolso. Eu falei assim, mas a Bíblia diz lá em Tiago, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós precisamos, irmãos, ter um coração generoso. Generosidade. Nós somos uma geração que quer receber muito, mas que quer doar pouco. A oferta de manjares era um culto, era um sacrifício, era uma entrega de alimentos. Fala de 2 aspectos, fala de um culto no âmbito espiritual, mas fala de um culto no âmbito também material. Nós precisamos dar ao Senhor a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, mas nós também temos que devolver para o Senhor aquilo que lhe é de direito.
E para que nós possamos alcançar os milagres e as bênçãos do Senhor, nós temos que cavar covas. Mas não é cavar covas em qualquer lugar, é cavar covas em desertos. O pastor da igreja, o líder do departamento, quando ele começa a pregar a palavra de Deus para alguém, quando nós, qualquer um de nós que fomos salvos, ele começa a pregar, por muitas vezes nós pensamos assim, não, nós não vamos pregar, não, a gente fala assim, eu vou desistir, porque essa terra parece que é árida, parece que é uma terra seca, parece que é uma terra que não desenvolve nada. Mas tem uma coisa, irmãos, quando Deus ele resolve trabalhar na terra árida e na terra seca, Ele derrama as suas bênçãos, Ele faz milagres, Ele opera prodígios e maravilhas, e ninguém consegue parar o poder de Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, com a permissão do nosso pastor. Eu quero